E aí, gente, vamos falar um pouco sobre o nosso desastre número 3, estudo de caso de emergência e desastre número 3, rompimento de barragens de Paragominas. Lembra que eu falei lá no slide, nos primeiros slides, que um dos eventos, um dos grupos de eventos naturais de maior recorrência do estado do Pará é do grupo hidrológico? Tanto Hidro como Paragominas está inserido naqueles 77%. Tá? Que são eventos decorrentes de chuvas intensas. E foi o que aconteceu em Paragominas. Paragominas aconteceu no dia 11 para o dia 12, também devido fortes chuvas na região, né, que provocou o aumento súbito de dois rios da região. Se não me engano, o Igarapé dois rios, eu vou lembrar daqui a pouquinho, tá? Provocando o aumento súbito do volume desse rio e o extravasamento de água de barragens rurais ao longo desse rio, na área rural, tá bom? O volume de água aumentou nessas barragens, que começaram a sofrer o processo de percolação, que seria a lavagem a lavagem do maciço dessas barragens que estavam ao longo do rio. E automaticamente, quando passa por cima, vai levando o volume de areia, né? E diminuindo a resistência daquela massa de terra. E aconteceu o efeito cascata, né? Então, todas as barragens que estavam ao longo desse rio romperam de forma abrupta, né? E, e afetou diretamente um bairro no município de Paragominas, causando a morte de duas crianças, né? E também destruindo grande quantidade de casa na região, que a gente vai ver. Então a chuva ocorreu num período de 48 horas, foi uma precipitação em cerca de 151,4 milímetros de chuva. E mais uma vez eu quero reforçar que esse estudo aqui é para você ter a percepção do risco, da ameaça e do risco e das consequências, para você ter uma noção de como é que você vai atuar através da sua capacidade de resposta. Então, consequência da chuva foi a inundação a inundação da cidade e o alagamento de parte da área urbana e o fenômeno de enxurrada, que foi o que trouxe o maior impacto no município, destruindo quase uma parte de um bairro lá e grande volume e grande casa, e causando a morte de duas crianças, tá? Eu trouxe essa foto e coloquei essa foto para mostrar o gabinete de crise, tá? Instalado pela Defesa Civil Estadual e consequentemente usando a ferramenta do SCI, a foto das equipes aí trabalhando no levantamento de dados, né? Como na catalogação dos recursos para trabalhar na resposta, recursos de caminhões, tratores, água, enfim, todo o levantamento. Esse fenômeno de chuva intensa em Paragominas, que provocou alagamento, inundação e enxurrada no município, foi decorrente do transbordamento de barragens no rio Uraim e do Garapé de Paragominas, que corta o município, atingindo mais de 2.299 dados diretamente e 8.457 indiretamente, registrando-se aí nesse evento 2 óbitos, né? No levantamento preliminar feito pela Defesa Civil logo após o evento, dois dias depois, atingiu 15 bairros aí a mancha de alagamento. Nós passamos 22 dias aí diretamente atuando com a Defesa Civil Municipal no processo de resposta e restabelecimento e assistência humanitária no município. Tá? Então, essa foto aqui para mostrar que eu tenho que trabalhar o SCI. É ele que vai me dar, ele que vai ser a ferramenta de gestão da crise.
porque eu não vou trabalhar sozinho, eu vou trabalhar com outras agências. Então elas precisam ter clara a função dela, o que ela vai fazer, né? E geralmente ela vai fazer aquilo que compete a ela. Polícia Militar, a questão ampliar a segurança no local. A Secretaria de Assistência Social, levantamento dos afetados, famílias enfermas, desabrigados. Defesa Civil, no gerenciamento dos recursos, na providência da ajuda humanitária, da cesta básica, da água, né, do alimento, ok? Então, o SZI é uma ferramenta fundamental para quem vai trabalhar gestão de situação de emergência, gerenciamento de emergência e desastre. Aqui é uma foto emblemática que mostra a mancha de alagamento dos 15 bairros, né? Aqui eu tenho uma tabela de qual foi a área do bairro, a área atingida de cada bairro, a área atingida por bairro, né? E o quanto por cento do bairro foi atingido. Então, por exemplo, esse bairro aqui, centro, o bairro foi atingido, 6% dele foi atingido. Esse amarelo aqui, ele foi 71,97%, quase 100% do bairro aí sofreu com a onda, né, de água que veio da chuva, do grande volume de chuva e por consequente da enxurrada aí provocada pelo rompimento das barragens. Tem uma foto também que mostra aonde a água chegou e o poder de força da enxurrada no município, né? Arrancou aí muro, cercas, né? Destruindo aí casas, destruindo pérticos, né? E trazendo grande prejuízo para a região. Aqui eu tenho uma foto que foi construída pela gente durante o evento lá, que mostra aí as pontes que foram avariadas durante a passagem da água, a força da água destruiu várias pontes, também mostra os abrigos que foram construídos. Então, quando você fala em gestão de desastre, né, na gerenciamento do desastre, você está ligado também à questão dos abrigos, né? Você tem que ter claro o risco, as ameaças que atingem o teu município, quais são o risco disso acontecer e como é que você vai atuar. O abrigo é uma das necessidades, uma necessidade que deve existir, na verdade é uma situação que vai existir e você vai ter que implementar nessa situação. Pontos de afetados, pontos de doação, enfim, é um mapeamento aí do, do evento que aconteceu em Paragominas aí, levando em consideração a mancha de alagamento e as pontes que foram avariadas e os bairros que foram atingidos, né, que foram 15 bairros no total. E aí você tem uma breve histórico aqui, um levantamento do quanto de cada porcentagem de bairro foi atingido. Aqui também eu mostro a mancha de alagamento e aqui no final, nessa parte de baixo da imagem, eu tenho onde foram as barragens que romperam. Esses pontos, esses retângulos azuis aqui são as barragens, né? E todas elas foram rompidas durante a chuva, em efeito de cascata. E aí, trazendo aí toda uma força descomunal, destruindo pontes, estradas. Aqui você tem aí, ó, o centro da cidade alagada, a área urbana alagada, a área rural atingida pela água, a destruição daqui de uma via, interrompendo o fluxo de caminhões, isolando comunidades, né, para você ter aí uma noção desse evento. No total foram 14 pontes avariadas, sendo 4 sobre o rio Uraim e 10 sobre o rio Paragominas. Aí você tem aí essa distribuição espacial dos danos e prejuízos causados por esse fenômeno de chuva intensa com consequente evoluindo para enxurrada e alagamento e inundação, tá bom? Aqui é o bairro mais atingido. Imagina assim, ó, que você tem a área rural e em algum momento inicia a parte urbana. Então, esse bairro é a interseção entre o rural e o urbano, onde inicia um dos braços do rio, o Uruaí, né?
Então, aí eu tenho o estrangulamento do rio através do processo de canalização hidrológica da área urbana. Então, o rio aí é estrangulado pela canalização, e com a força que ele veio, automaticamente aí foi totalmente destruído. Então, todo o encanamento aqui foi destruído pela força e o volume de água, porque eram muito pequenos. Não tinha vazão para eles. Então, eles foram realmente arrancados do lugar. Esse buraco que vocês estão vendo aqui é a força da água e da enxurrada que veio lá da área rural. Vem daqui, ó. Vem daqui de cima, ó. Então, o bairro está bem aqui. Esse bairro aqui, ó, que foi mais atingido, é esse bem aqui, ó, entre a área urbana, a área rural e a área urbana. É bem aqui, ó, essa primeira interseção. E é no rio Uraim. Então, esse bairro aqui é a divisa. Você vê aí o poder da água. E aqui que foi que realmente aconteceu o maior dano humano, que foi a morte de 2 crianças que foram levadas pela forte enxurrada. A casa foi levada e, infelizmente, 2 crianças vieram a óbito na região. E também eu tenho mais fotos da região, aqui ó, a força da água, olha aqui a barragem, e o rompimento dela ocasionou a destruição de pontes, estradas, olha aqui a força da água, a, a tubulação utilizada na ponte não foi suficiente, não teve condições de aguentar a vazão e foram danificadas, destruídas aí pela força da água, tá? Como é que se age nesse momento, senhores? Senhores, aí é calma, é levantamento de dados, população atingida, população afetada, danos humanos, desabrigados, desalojados, enfermos, mortos. Depois, a questão levantamento dos danos e prejuízos pelas secretarias para poder alimentar o registro e mostrar para a Defesa Civil Nacional e a estadual a necessidade de ajuda rápida para que o município volte também muito mais rápido à sua normalidade. Tá bom? Vamos lá seguindo. Aqui eu tenho também demonstrando aí as localidades mais atingidas no município de Paragominas. As fotos mostram aí o impacto da força das águas no município, né? A destruição que o rompimento da barragem ocasionou na região, tá bom? E como é que foi feito aí, senhores? Ajuda. Na verdade, foi através de quê? Da mobilização dos agentes de defesa civil estadual, municipal e das agências e de outras organizações e agências, como, por exemplo, o Exército veio para ajudar, bombeiros de outros municípios também vieram para ajudar, a, a comunidade evangélica também, com doações, com alimentação, nos abrigos, né? Foram os abrigos que foram construídos e foram organizados. A Igreja Adventista, se eu não me engano, teve um papel fundamental na distribuição, na preparação e distribuição de alimentos. Então, estudo de caso também está ligado, senhores, a você perceber que você precisa ter uma rede de apoio muito forte para atuar e reduzir, claro, aí, tentar reduzir o máximo aí os danos, na verdade, tentar trazer o mais rápido possível a normalidade à região, tá bom? Vamos avançar aqui. Aqui é mostrando a organização do gerenciamento do desastre, as reuniões que eram realizadas todos os dias. A cada fase de resposta era realizada uma reunião para levantamento de que foi feito, do que ficou faltando fazer, o que será feito no outro dia, para a gente ter uma dimensão e também perceber quando é que a gente realmente conseguiria trazer a humanidade para o município. Então é muito importante essas reuniões. E aí o SCI como estrutura
ferramenta de organização, ela foi fundamental nesse processo de Paragominas, tá? Aí você, nessa situação, foram atendidos mais de 238 pessoas, foram realizadas 108 consultas, mais de 35 curativos na região, e a Defesa Civil Estadual, Municipal e demais agências envolvidas no gerenciamento do desastre fizeram reuniões diárias onde eram debatidos problemas e avaliados o desenvolvimento das atividades de resposta, detecção, avisos de risco, evacuação, condições sanitárias de abrigos, atividades médicas, operação de resgate, segurança e proteção dos afetados. Ok? E aí, uma das fotos da resposta, né? No caso, as ações de resposta e recuperação e desmobilização, mudança das pessoas, conserto das vias, né, nos bairros, limpezas de bueiro, retirada de lama, detrito, depósito, né, depósito de rejeito, de esgoto. Então, todas as ações aí foram realizadas lá no gabinete de crise, utilizando a ferramenta de SCI. Isso é importante porque você, nas ações de resposta, você vai trazer os suprimentos, a restabelecimento da energia, dos serviços essenciais, como saúde, limpeza urbana, drenagem, água, né? Remoção de escombros, transporte coletivo, mudança. Então, tudo isso ocorreu lá em Paragominas. E, para finalizar, senhores, nosso módulo, eu quero dizer o seguinte: o estudo de caso em emergência de desastre deve ser entendido como uma ferramenta fundamental para o entendimento das ações de resposta aos atingidos por eventos adversos extremos, a fim de evitar ou minimizar os efeitos decorrentes do desastre, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social e, ao final, torná-la mais resiliente. Compreender a dinâmica dos eventos extremos, perdão que está escrito evento extremo errado aqui, fortalece o sistema de defesa civil local por meio da educação e a conscientização da comunidade sobre a preservação e a resposta a desastres. Nós esperamos que os estudos relatados possam contribuir na sua formação, permitindo uma consolidação do conhecimento no gerenciamento, na gestão do desastre e no gerenciamento do desastre. Por fim, com o crescimento dos riscos, combinado com as lições aprendidas com os desastres do passado, indica a necessidade de reforçar ainda mais a preparação, no caso lá a preparação, a mitigação, a prevenção, a preparação e a preparação, a mitigação e a prevenção, né, ao desastre, tomar medidas com base em eventos preventivos, né, integrar as ações de trabalho através das agências e preparar a comunidade para saber agir, de se proteger principalmente, ou seja, ter sua autoproteção e saber agir quando acontecer esse evento. Então, a gente termina aqui nosso módulo, eu agradeço a todos e nos nossos próximos encontros aí, nossos encontros online, nós vamos falar um pouco sobre Rio Maria e como foi a atuação da Defesa Civil nesse evento. Muito obrigado e até o nosso encontro online. E por fim, eu deixo uma reflexão antes de terminar o slide. Olha esse evento aí do tipo tecnológico, quando o evento de desabamento da ponte do Rio Moju, nós estamos preparados para isso? Não é um evento muito comum, né? Mas aí eu trouxe prejuízo, né? Trouxe danos à comunidade e trouxe também o quê? Prejuízos econômicos à região. E fica a reflexão: nós estamos preparados para os eventos, as ameaças da nossa região, sim ou não? Responda isso aí. Esse aqui é um evento atípico, né? Mas já aconteceu. Nós temos ponte, então ele pode acontecer. Se ele acontecer uma vez, provavelmente vai acontecer. A probabilidade é grande. Estamos preparados para esse tipo de evento? Tá? Então fica aí a reflexão. Então até a próxima, senhores. Muito obrigado.